Essa aqui é a melhor que eu achei. Os deveres das várias classes. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Eu quero colocar 3 pessoas, por exemplo, aqui. Quanto a essas mulheres idosas, eu quero colocar a Alcione, eu quero colocar a Elisete e a Rita como exemplo, porque são casadas, são mães de família, são mulheres que pregam a palavra de Deus, e quem tem que dar bom testemunho são pessoas que têm que ensinar e educar as outras. Então prestem atenção. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quer dizer, você tem que amar seu marido para ensinar uma pessoa, uma jovem. A Jane vai se casar. Levanta aí, Jane. Levanta. Para alguém, para a Rita, para Elisete ou Alcione ensinarem a Jane a amar o seu futuro marido, elas devem amar. A Rita tem que amar o Manel, Elisete tem que amar o Cristiano, a Alcione tem que amar o missionáriozinho. Quer dizer, a Rita tem que respeitar e obedecer. Fica de pé. Obedecer o Manel, como está na palavra. A Elisete tem que respeitar o pastor Cristiano como autoridade dentro da casa, como cabeça no lar, para a Jane aprender a ser uma mulher de casa. Amém, igreja? Amém. A Alcione tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo. Estou materializando a palavra. Amém? Amém. A Alcione tem que dar um bom testemunho para que a Jane seja uma boa esposa. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Isso é a realidade. É o que vocês vão aprender essa semana. É seminário das mulheres. E tudo que vai ser falado aqui é para que a mulher seja edificada, é para que você seja uma grande mulher de Deus, é para que você seja uma mulher ungida, uma mulher cheia do Espírito Santo, um vaso para poder ganhar jovens, para as mulheres que sofrem lá fora falar: opa, essa mulher é uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia, mulher virtuosa, quem a achará? Essa mulher é uma mulher sábia, edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Olha para você ver que versículos: ouve a teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A riqueza da mulher está no seu falar, a riqueza da mulher está no seu proceder, a riqueza da mulher está na submissão, no amor, no companheirismo ao marido, independente se ele é crente ou não. Quero ressaltar: o Cristiano passou ali e esqueceu de voltar. Eu quero falar em 1 Coríntios 12: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificado por meio do marido. E assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Amém? É porque ele estava fazendo um poema e ele passou direto. Aí eu estou querendo ressaltar e lembrar aqui que, independente se você tiver um marido que te bate, que se você sofre, você não é cachorra, você não é escravo, você é serva de Deus, mas você vai converter o seu marido mostrando que é uma cristã. Não é revidando com ele, não é levantando as mãos, amém? É em oração, é em submissão, é em temor, amém, igreja? Amém. Então que é tudo dentro da palavra. Essa semana nós vamos aprender muito sobre a mulher, nós vamos falar
da mulher, do caráter da mulher, nós vamos falar da mulher do lar, da mulher dentro de casa, nós vamos falar da mulher dentro da igreja. Eu vejo aqui, estou lembrando de Esther. Esther, veja bem, Esther foi uma mulher tão usada por Deus que ela foi manifesta 500 anos antes de Cristo. E se Deus não tivesse levantado Esther com a sagacidade dela, com a coragem dela, com a ousadia dela, Cristo não teria vindo na terra. Esther foi levantada para salvar o povo judeu, porque o povo judeu ia ser executado, ia ser execrado, ia ser dizimado, ia ser consumado. Em toda a história, Deus usou as mulheres. Até Deus, para vir na terra, Ele usou uma mulher. Ele usou uma mulher saída do varão. Quem Ele usou? Maria. Então, em todo o plano, em todo o projeto de Deus, Deus levantou mulheres. Amém, igreja? Amém. Então vocês não fiquem tristes, porque vocês têm que sujeitar aos vossos maridos, mas se alegrem, porque se você for uma boa dona de casa, você for uma boa mulher, uma boa mãe, uma mulher, uma disjuntora, você herdará grandes coisas no reino dos céus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Esse é o primeiro dia. Convide as mães, convide as jovens. Amém, igreja? É a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Para você fazer a obra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Para você dar testemunho, primeiro você tem que ter um testemunho na sua vida. Para você ser uma mulher de Deus e conquistar uma mulher, uma prostituta, para você ser uma mulher de Deus e conquistar uma adúltera, uma drogada, para você ser uma mulher de Deus e conquistar uma idólatra, você primeiro tem que materializar a palavra na sua vida. Você tem que ser uma boa esposa, uma boa mulher. Você tem que ser submissa ao seu marido, para que as pessoas vejam a palavra de Deus fluir na sua vida. Amém, igreja? Amém. As pessoas têm que ver a mulher de Deus, a profeta que você é dentro da igreja. As pessoas no seu trabalho, você tem que espelhar, porque quando você vive a palavra, o Espírito Santo ele flui de você e as pessoas sentem. As pessoas sentem o Espírito Santo. Agora, quando você não vive a palavra, as pessoas não sentem nada. Elas não sentem nem cosquinha. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer, como Jesus falou, que o seu íntimo flui rios de águas vivas? Quem quer aqui? Então você tem que viver a palavra. Mulher, quem é o cabeça da casa? É você? É você o cabeça da casa, mulher? Quem é o cabeça da casa? Quem é a disjuntora da casa? Quem é a auxiliadora? Aprenda a ser submissa. Nunca dê a última palavra, você que é casado. Aprenda a chamar o seu marido e fale marido, por respeito à palavra de Deus. Nesta noite eu quero te ensinar dentro da palavra, para você ser cheio do Espírito Santo. Quando você for tomar uma decisão, sente com o seu marido. Nunca exerça autoridade em cima do seu marido. Nunca exerça autoridade para as pessoas verem em cima do seu marido. Isso é falta de respeito, isso é pecado. Ah, mas ele não é convertido. Faça a sua parte, deixe ele fazer a dele, amém? Vamos buscar.